Na tua trajetória estudantil, eu tenho certeza que tu estudou conjuntos como numéricos, funções, matrizes, vetores. E neles você estudou operações e axiomas. Várias. Eu vou resumir isso aí tudo para ti de uma maneira bem simples agora. Viaja comigo, mano. Mano, entre as operações básicas que nós estudamos está a adição, que a gente aprende nos naturais, vetores no plano e matrizes quadradas de ordem 2, que eu vou representar aqui com V2. A adição dos naturais você aprendeu no ensino fundamental. A de vetores você deve lembrar, né? Vou até revisar aqui porque eu vou usar mais para frente. Então vamos dar uma lembradinha aqui. Vetores a gente faz assim. Pego esse, somo com esse, vai dar 6. Pego esse, somo com esse e vai dar 7. Adição com matrizes de ordem 2, né, que você também já aprendeu. Soma cada um que está na mesma posição, né? 2 mais 1 dá o 3. O 3 mais o 4 vai dar o 7, né? E os dois debaixo do mesmo jeito. Repare que conforme é o conjunto, há uma maneira própria, há uma regra própria de fazer a adição. Por exemplo, aqui eu adiciono de um jeito, aqui de outro e aqui de outro. Multiplicação por escalar, que é a multiplicação por números reais. Considere que eu tenho um conjunto C, e esse conjunto C ele pode ser de matrizes, vetores, funções e aí vai. E o conjunto dos reais. Agora eu preciso que você preste atenção no detalhe aqui, não esqueça que eu vou usar isso aqui mais para frente, tá? Senão você vai se confundir todo. Eu preciso que você grave o seguinte: esse conjunto C pode ser várias coisas. Matrizes, funções, vetores e por aí vai. Os elementos dele serão U, V e W. Os reais terão como elementos alfa, beta e gama. Grava isso. O que é a multiplicação por escalar? É quando você pega elementos desse conjunto e multiplica por esses. Vamos ver um exemplo. Vetores. Então, aqui eu tenho o número real 3, é como se o alfa fosse 3. E o conjunto dos vetores no plano é como se o U fosse esse. Então, eu multiplico um vetor por um número e vai dar isso aqui. O nome dessa operação é multiplicação por escalar. Nas matrizes de ordem 2, quadradas de ordem 2, M2, vamos supor que esse é o número real e esse é o U, aqui é o alfa e aqui é o U. Então, a gente multiplica por escalar e vai dar esse aqui. Perceba de novo que conforme é o conjunto, há uma maneira diferente de fazer a multiplicação por escalar. Tranquilo? Axiomas. Mano, viaja comigo. Nós vamos ver aqui, 8 axiomas. 4 em relação à adição, 4 em relação à multiplicação por escalar. Tranquilo? Vamos lá. A1, comutativo. Tudo que eu vou dizer aqui tem que ser genérico, tá? Você tem que supor que o U e o V tem que ser um elemento qualquer de um conjunto, né? Então, daqui para frente, para não ser repetitivo, caso valha esse determinado axioma ou os outros que virão, para que eu diga que ele valha para o conjunto, ele tem que valer para todos os elementos do conjunto e não apenas para algum em particular. Ok? Então, esse axioma vai dizer o seguinte: se você fizer U mais V ou V mais U, é a mesma coisa, o resultado é igual. Quer dizer, você pode trocar os dois aqui de posição, que o resultado dá igual. Um conjunto em que vale isso são os vetores no plano. Se você fizer esse vetor mais esse, que vai dar isso. Ou se você inverter a posição aqui, pegando esse mais esse, o resultado é o mesmo. Ok? Então, a gente pode provar que isso dá certo para qualquer vetores no plano, né? Qualquer U e V pertencente ao conjunto C, que no caso são vetores no plano, né? Não só para esse exemplo em particular, para qualquer um vale. Associativa. O parêntese me transmite uma ideia. Ele me diz que primeiro eu tenho que fazer o que está aqui dentro,
desse resultado depois com esse, né? Então, se esse axioma é válido, primeiro você pode fazer o U mais V, depois com esse, ou o V mais W, depois com esse. Os naturais têm esse axioma, porque, por exemplo, se você pegar o 2 mais 3 vai dar 5, somando com 1 dá 6. Mas se você mudar essa ordem, primeiro fazendo 3 mais 1 vai dar 4, depois somando com 2 também dá 6. Então o resultado dá igual, tanto faz a ordem que eu escolho aqui. Por isso que esse axioma é válido para os naturais, qualquer que seja U, V e W pertencente aos naturais. Um conjunto possui esse axioma quando existe dentro do próprio conjunto um elemento que nós vamos indicar com o 0, tal que qualquer que seja o elemento U do conjunto em questão, qualquer que seja o elemento do conjunto, se você pegar o U mais o 0, vai ser igual ao 0 mais o U, que vai ser igual ao U. Um conjunto que possui esse axioma é os naturais, e o elemento neutro desse conjunto é o 0. Significa que se você pegar qualquer número natural, como 3, 4, 7 e por aí vai, e somar com o 0, o resultado é o próprio número. Por exemplo, 3 mais 0, 3 e por aí vai, né? Um outro conjunto que possui isso são vetores no plano, e o elemento neutro dele é esse aqui, porque qualquer vetor do plano, se eu somar a esse, o resultado é o próprio vetor. Também vetores no espaço, o elemento neutro vai ser esse, e o M2, em que o elemento neutro vai ser esse aqui. Agora, mano, eu quero que você preste atenção no detalhe aqui, que é o seguinte: o elemento neutro é 0 nos naturais, é esse nos vetores no plano, é esse nos vetores no espaço e é esse no M2. Reparem que, conforme é o conjunto, o elemento neutro tem diferentes formas. E um outro detalhe aqui, que é um detalhe de linguagem. Ao dizermos 0 para os vetores no plano, eu quero que você pense nisso. Se eu falar 0 aos vetores no conjunto M2, eu quero que você pense nisso. Perceba então que o 0 muda a sua forma conforme é o conjunto em questão. A4. Inverso aditivo ou simétrico. Um conjunto possui esse axioma quando qualquer que seja o elemento U do conjunto, existe um menos U dentro do próprio conjunto, e isso é importante, tal que U adicionado ao menos U deu 0. Um conjunto que possui isso são os vetores no plano, né? Como exemplo, se eu pegar esse aqui, qual é o inverso aditivo dele? É esse aqui. Por quê? Se você fizer a adição dos dois, vai dar o 0. Agora, os naturais é uma pergunta. Possui esse axioma? A resposta é não. Mas talvez você esteja pensando assim: professor, se eu escolher, por exemplo, 3, existe um número que somado a 3 dá 0, que é o menos 3, realmente, só que esse número não pertence aos naturais. Por isso que a gente diz que os naturais não possuem esse axioma. Os reais sim, tá? Perceba que o inverso aditivo de x nos reais é menos x. Vetores no plano, o inverso aditivo desse é esse. Vetores no espaço, o inverso aditivo desse é esse. Enfim, conforme é o conjunto em questão, muda a forma do inverso aditivo. Tranquilo? Agora, axiomas em relação à multiplicação por escalar. Grava, mano, preste atenção aqui para você não confundir, grava bem isso aqui de novo. Conjunto C pode ser matriz, vetor, funções, né? Ou até números reais. Os elementos deles são U, V e W. R são os reais, os elementos são alfa, beta, gama. Tudo bem. O axioma número 5 me diz o seguinte: primeiro você pode resolver aqui dentro do parênteses. Primeiro você pode fazer o alfa vezes o beta, os números reais multiplicados primeiro. Desse resultado, depois eu multiplico pelo U. Então, esse vezes esse, depois pelo U. Ou
você pode fazer o beta vezes o, esse vezes esse, depois multiplica pelo alfa, né? Um conjunto que possui isso são os vetores no R3, né? No espaço. Vetores no espaço, né? Por exemplo, você pode fazer primeiro 2 vezes 3, que dá 6, o alfa vezes o beta, e depois multiplica pelo vetor, o que vai dar isso aqui. Ou, agora sim, ou primeiro você faz o 3 vezes o vetor, 3 vezes o vetor, o que vai dar esse aqui, depois você multiplica pelo 2, o resultado dá esse. Perceba que os resultados são iguais. Por isso que vale esse axioma para vetores no espaço. Distributiva. Primeiro você pode somar os números reais alfa e beta, e desse resultado multiplicar pelo u, quer dizer, posso somar os dois, depois vezes esse, ou você faz o número real vezes o número real vezes o u, e soma os resultados. Depois, esse vezes esse, e depois soma os resultados. Um exemplo, né, em que vale isso é o conjunto de vetores no espaço. Você pode fazer primeiro 2 vezes mais 3, que dá 5, e aí multiplica pelo vetor, chegando nesse resultado. Ou você pode primeiro fazer 2 vezes o vetor, 3 vezes o vetor, dá esse resultado e também esse, aí soma os resultados, o que vai dar esse. Perceba que no final das contas a resposta é a mesma. Distributiva. Primeiro você pode fazer aqui dentro do parênteses o alfa mais o v, o u mais o v, desculpe, ou esses dois, adiciona do resultado vezes esse, ou faz o alfa vezes o alfa vezes o v, do resultado somos 2, né? Faz esse vezes esse, dos resultados somos 2. Um conjunto em que isso dá certo, de novo, vetores no plano. Você pode primeiro somar os dois que estão aqui dentro do colchetes, o que vai dar isso, depois vezes o número. Ou um vetor vezes o número 2, o outro vetor vezes o número 2. Das duas respostas, você faz a adição, o que vai dar isso. Perceba que no final das contas o resultado é o mesmo. E a 8 quer dizer o seguinte: se você pegar o número 1 vezes qualquer elemento U do conjunto C, vai dar o próprio U. Por exemplo, né? O número 1 vezes esse vetor vai dar o próprio vetor. Professor, tem como um conjunto não acontecer isso? Tem. Me siga aqui nos nossos próximos vídeos que a gente vai ver. Agora, fechamento de um conjunto. Quando é que eu digo que um conjunto é fechado em relação a uma certa operação? Perceba que para eu definir isso, eu preciso ter o seguinte: eu preciso ter um conjunto C e uma operação que pode ser adição, multiplicação ou uma outra. Vamos supor adição. Vamos colocar aqui elementos do IV, né? Quando é que eu digo que o conjunto C é fechado em relação especificamente a essa operação, adição? Quando você pegar qualquer elemento IV desse conjunto, faz a adição e o resultado está dentro do próprio conjunto. Se isso acontece, você diz que C é fechado em relação a essa operação. No caso, C é fechado em relação à adição. Agora, suponha que eu tenho um conjunto C1 e eu pegue dois elementos desse conjunto e eu faço a adição entre eles e a resposta está fora, não pertence a esse conjunto. Nesse caso, C1 não é fechado em relação à adição. Exemplos. Para eu explicar os exemplos, você tem que conhecer um pouco dos conjuntos numéricos. Caso você não conheça, eu tenho um vídeo de 3 minutos, está na descrição, em que eu explico isso. A pergunta aqui é: os irracionais são fechados em relação à adição? A resposta é não. Irracionais basicamente são as dízimas não periódicas. Vamos supor que o elemento U seja esse e o V seja o oposto dele. Esse aqui, ó. Se você fizer a adição dos dois, a resposta não é um número irracional. A adição deles é um número natural, zero. Por isso que esse conjunto não é fechado em relação à adição. Agora, eu consigo provar que sim, os reais são fechados em relação à adição,
O que quer dizer que você pegando qualquer número aqui dentro, ó, dos reais, e fazendo a adição, a resposta estará dentro desse conjunto dos reais, né? A mesma coisa para vetores no plano, né? Sim, são fechados. E os naturais também. Um detalhe interessante é, os reais são fechados, um conjunto dentro dele em relação à adição, né? Esse conjunto, os naturais, que está dentro é parte dos reais. Ele aqui é fechado em relação à adição, esse outro não é fechado em relação à adição. Então, dentro dos reais eu tenho conjuntos que são fechados em relação à adição, como os naturais, e eu tenho um outro que não é fechado em relação à adição, como os irracionais. Obrigado pela atenção. Por favor, dê o seu like, comente, inscreva-se no canal, compartilhe este conhecimento e não esqueça, o poder é de você.